Povo de Deus, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine sobre sua casa, reine sobre a sua vida neste momento. Mais uma vez estamos aqui para trazer ao coração de vocês uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Espero que todos vocês estejam bem, espero que vocês tenham desfrutado das bênçãos do Senhor no dia de hoje. Uma certeza nós temos, que o Senhor é aquele que tem cuidado de nós, mesmo diante de todas as adversidades e dificuldades que temos passado na atualidade. Mesmo assim, nós temos visto a mão do Senhor poderosa se estendendo sobre as nossas vidas. Então, que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus continue te protegendo e guardando a tua vida. E o mais importante, que você e toda a sua família possa permanecer com os olhos no Senhor, que é o autor e o consumador da vossa fé. Nesta noite, eu quero trazer ao coração de vocês uma palavra, uma reflexão sobre os propósitos de nossa vida. Quando nós falamos de propósitos, talvez de forma imediata nós possamos listá-los no nosso coração ou até mesmo escrevê-los. Pensamos em vários e diversos propósitos. Também, quando olhamos para esses propósitos, nós lembramos daqueles que já fracassaram, daqueles que não deram certo, daqueles que nós não conseguimos ir à frente com eles. E logo se vem então uma pergunta no nosso coração e no nosso ser: qual é o propósito da nossa vida? Qual é o propósito de nossas vidas? Quando nós olhamos para o mundo a qual nós estamos inseridos, neste contexto, um contexto extremamente consumista, um contexto extremamente individualista, parece que nós perdemos a ideia dos nossos propósitos ou do nosso propósito principal, como indivíduo, como pais de família, como cristãos, como servos de Deus, enfim, em todas as áreas de nossa vida. Parece que nós perdemos a ideia do nosso propósito. Então, nesta noite, o que eu quero aqui com vocês é refletir um pouco sobre os propósitos das nossas vidas. Uma das coisas que nós mais vemos, mais presenciamos na atualidade, são as pessoas com as dúvidas no coração, com as dúvidas em sua alma, a famosa ideia até de cunho filosófico e psicológico também, sobre os porquês da vida. O porquê estou aqui, o porquê nasci, qual é o propósito da minha vida aqui. Geralmente, quando pensamos dessa forma e quando as pessoas constroem este pensamento dos porquês da vida, olhando para os propósitos e pensando nestes propósitos, geralmente são pessoas que estão vivendo crises existenciais e tantas outras crises. Daí surgem os porquês da vida. Olhamos para várias e várias pessoas que elas já têm esse costume de indagar e questionar o propósito de sua vida. Com certeza você que me ouve, você que verá esse vídeo, assistirá esse vídeo, você conhece pessoas que estão sempre questionando o propósito da vida. Tem uma palavra que nós usamos sempre, as pessoas, elas estão sempre depressivas, angustiadas e questionando os propósitos de sua vida. Na verdade, meu querido irmão, quando nós afastamos do propósito principal, quando nós afastamos do propósito que é o essencial para a nossa vida, todas as outras áreas de nossa vida parecem fugir do controle. Daí então se iniciam essas crises existenciais. E aí nós começamos a questionar e passamos a conviver com esses porquês da nossa vida. Então, neste vídeo, nesse pequeno momento de reflexão, eu quero, juntamente com você que é cristão, que me ouve, você também
que ainda não é cristão e que terá acesso a este vídeo, eu quero refletir com você sobre os propósitos das nossas vidas. Já de antemão, eu digo a você nesta noite, o Senhor Jesus Cristo, Ele tem um propósito muito maior do que o nosso para as nossas próprias vidas. A Bíblia diz que este Jesus é o que nos amou. Esse Jesus, esse Deus maravilhoso, é que tem para nós um grande propósito. Propósito este que nós recebemos quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. E quando nós nos afastamos deste propósito principal, do propósito deste Deus para as nossas vidas, nós começamos a vivenciar várias e várias crises existenciais. Nesta noite, o que eu quero comentar com você e conversar com você é sobre o propósito das nossas vidas. Eu quero usar um texto como base, um texto muito conhecido de todos nós, e quando eu ler aqui o texto, logo você irá construir todo este pensamento que está aqui por trás do texto que irei ler. Atos capítulo de número 19, o versículo de número 18. Diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu quero ler somente essa primeira parte deste versículo. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Quando nós olhamos para este texto, o apóstolo Paulo, ele está entrando a uma cidade, a cidade de Atenas, e Paulo se depara com vários altares. Se nós pensarmos um pouco sobre propósitos e olharmos para a pregação posterior do apóstolo Paulo, nós vamos perceber que ele está diante de vários propósitos ali. Sabemos que a cidade ateniense e todas as outras cidades que tinha a filosofia grega como doutrina, que essa era que permeava o pensamento daquele povo, que norteava o pensamento daquele povo, eles tinham vários deuses, eram povos politeístas, eles não tinham um Deus monoteísta como nós temos, como Deus do apóstolo Paulo, como Deus dos outros apóstolos e dos outros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ao andar naquela cidade, ele percebe que há ali um altar ao Deus desconhecido. Daí então o apóstolo Paulo começa a apresentar para aquelas pessoas um propósito de vida. Ele apresenta a eles um propósito maior, que é o propósito de salvação. Ele apresenta para aquele povo o Deus a qual nós servimos, o Jesus a qual transformou a nossa vida, o Jesus que nos alcançou, o Jesus que nos tirou dessa vida sem sentido e nos centralizou no centro de sua vontade e nos deu um grande propósito de vida, a saber que é a salvação. Pois bem, o apóstolo Paulo agora, ele começa a refletir com aquele povo e começa a anunciar para aquele povo o Senhor Jesus Cristo. Se nós pensarmos na comunidade ateniense, naqueles que tinham uma filosofia grega como seu propósito de vida, como a sua doutrina, como o pensamento que os norteava e os apontava o caminho, nós sabemos muito bem que esse povo tinha muitos porquês, esse povo tinha muitas dúvidas no coração, pois não sabiam de onde vieram, não entendiam o propósito por que eles estavam e, consequentemente a isso, quando nós nos perdemos na vida e esquecemos deste propósito, não sabemos de nossa origem, nós não sabemos o porquê nós estamos aqui, nós passamos a ter medo do futuro. Provavelmente, aquelas pessoas tinham medo do que lhes esperava. Se olharmos para dentro do contexto do versículo a qual li, provavelmente muitos daqueles que caminhavam segundo a filosofia grega, eles não acreditavam em vida após morte, mas provavelmente também tantos outros tinham medo deste futuro, por não saber o que lhes esperava. Pois bem, quando o apóstolo Paulo apresenta o Senhor Jesus para aquele povo, o apóstolo Paulo começa a dizer-lhe: olha, nele
nele nós vivemos. Nós que recebemos a Cristo, você que me ouve, que entregou a sua vida para o Senhor Jesus, é muito comum nós sempre citarmos um texto de apóstolo Paulo: olha, já não mais sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É nessa perspectiva que eu quero falar com você sobre este propósito de vida, para quem nós vivemos, como nós vivemos. Segundo o texto sagrado, olhando para esse pensamento do apóstolo, meu querido, nós precisamos viver a vida em Cristo, meu amado. A vida fora do Senhor Jesus Cristo, a vida fora dessa orientação do Evangelho, ela passa a não ter mais sentido. É por isso que são muitas as pessoas que hoje vivem com essas crises existenciais, o aumento da depressão, das angústias, o aumento de tantas e tantas coisas, é porque nós ou tantos outros fugiram desse propósito. Mas eu quero chamar a sua atenção neste momento para voltar a essas raízes e voltar a esse propósito de vida. Então, no primeiro momento, Paulo diz: pois nele nós vivemos. Amados, nós sabemos que a vida em Cristo, ela nos traz algumas seguranças. A primeira delas, Jesus disse que nos daria paz. Primeira segurança que essa vida em Cristo nos traz. A segunda, Jesus disse que nos deu vida e que nos ofereceu vida, e uma vida em abundância. Que Jesus está sugerindo com essa fala, que essa vida em abundância nós desfrutaríamos de todas as bênçãos que Ele tem para nos dar, meus amados. Não está nos isentando das dificuldades, não está nos isentando das crises, não está nos isentando, meus queridos, das adversidades, mas o que Jesus nos oferece é uma vida em abundância, abundância de paz, abundância em amor, abundância de alegria nos nossos corações. No segundo momento, o apóstolo Paulo diz: olha, primeiro, pois nele vivemos, e depois nos movemos. A nossa vida, ela precisa se movimentar. Nós olhamos na atualidade esse mercado consumista, olhamos para tantas e tantas situações que estão diante de nós, e parece que nós precisamos de incentivos para que a nossa vida esteja em movimento. A orientação do apóstolo Paulo, ou o que o apóstolo Paulo nos diz através deste texto, meu querido, é que em Cristo nós movemos. Nós não precisamos das coisas deste mundo, nós não precisamos das coisas terrenas, nós não precisamos nos apegar às coisas deste mundo para que a nossa vida esteja em movimento. Para que possamos estar bem com essa vida, precisamos estar no Senhor Jesus. No terceiro momento aqui, Paulo diz: primeiro, pois nele vivemos, nos movemos, e no terceiro momento, Paulo diz: nós nele existimos. Quando nós pensamos no propósito da nossa vida, nós sempre precisamos lembrar lá do nosso nascedouro. É muito comum, quando você vai contar a sua história para alguém, você gosta sempre de lembrar do passado, das dificuldades de seus pais. Você gosta sempre de lembrar das dificuldades que você atravessou nessa sua caminhada. Você gosta sempre de lembrar de todo o teu caminho até o dia de hoje. Quando nós contamos a nossa história, as nossas experiências para as pessoas que estão ao nosso redor, elas começam a entender a razão de nossa existência. Quando o apóstolo diz que nele nós existimos, queridos, nós sabemos do nosso nascedouro. Nós nascemos em Cristo Jesus, e nele agora, meu querido, nós existimos. Então, você que me ouve, você que terá acesso a esse vídeo, não há motivo dos porquês da vida. O porquê estou aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. Em Cristo nós existimos. Então Ele é a razão
da nossa existência. Eu quero, neste momento, dizer a você que volte para o Senhor Jesus Cristo. Se volte para o Senhor. Traga os propósitos de sua vida para esse propósito principal. Nós não vivemos por nós mesmos. A Bíblia nos diz isso. Nós não existimos por nós mesmos. Nós não conquistamos nada nessa vida por nós mesmos. Mas tudo na nossa vida, a nossa existência, as nossas conquistas, o movimento de nossa vida, tudo isso precisa estar no Senhor Jesus Cristo. Então eu te convido a refletir sobre a vida que você tem vivido. Eu te convido a refletir sobre o seu propósito de vida. Se volte para o Senhor Jesus Cristo. Volte a viver a vida em Cristo e entenda, meu querido, não existe um propósito maior do que o propósito do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Sendo assim, meu amado, você terá esperança, porque você entenderá o porquê está aqui, a razão da sua existência. Você entenderá isso. Você entenderá o propósito de sua vida hoje. Por mais que a sua vida hoje não esteja da forma como você planejou, você entenderá isso no Senhor Jesus Cristo. E o mais importante, para nós encerrarmos este nosso momento de reflexão, você não terá medo do futuro, porque você entenderá que o maior propósito é a salvação no Senhor Jesus Cristo. Eu encerro aqui esse vídeo te fazendo uma pergunta: qual é o propósito da sua vida? Eu espero que essa palavra fale ao teu coração, que você possa refletir em quem você tem sido e entender que a sua vida, a razão de existência da sua vida e o propósito maior da sua vida está no Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço e fique com Deus.